Estamos ao vivo no ar na Academia de Negociação, com Eduardo Gandarella, nosso negociador profissional aqui da Bahia. Olá pessoal, de novo aqui mais uma vez. E agora com o meu xará. Exatamente. Já vou apresentar um homem. Só um pouquinho. Meu nome é Bruno Caires, sou analista político e também estou aqui fazendo análise econômica. E na operação, hoje está sem microfone, mas vamos apresentar nosso incrível Pedro Gama, que vocês já conhecem. E galera, vocês estão chegando agora, não sabem onde estão. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Todo dia o Ibsen tem conteúdo, meio-dia às 7 horas. Conteúdo pra você. Primeiramente, agradecer ao nosso público, que só falta 20 inscritos pra gente poder bater nossa meta. Fizemos uma meta absurda e graças a vocês conseguimos superar essa meta. Então peço, compartilha pra mãe, pro pai, periquito, papagaio. Dá aquela força que a gente tá precisando. E, sem mais enrolação, nosso convidado especial, Eduardo Areias. Bem-vindo, Eduardo. Boa noite, meu xará Eduardo. Boa noite a todos aí do programa. Estou aqui com muita satisfação de ter sido convidado para participar aqui, para a gente esclarecer algumas questões aí que vão surgir. Eduardo, eu queria te apresentar melhor para o público, mas assim, o currículo é tão grande que eu tô com dificuldade. É professor, tem mestrado em bioenergia, administra empresas, idealizador dos softwares Janus. Dá uma explicação, por favor, de quem o senhor é, por favor, para o nosso público. Bom, eu sou administrador de empresas, tenho especialização em controladoria e finanças, mestrado em bioenergia. Sou, né? Eu falei para o professor Gandarella aqui também, porque não é professor também. Nós não. Professor a gente não deixa de ser nunca. Né? Sou professor, faço consultorias e assessorias empresariais e então, estou agora. Nós estamos à véspera de lançar um software no mercado, um software de análise no mercado. Um software bem inovador. Bom, além de tudo, esse software é um dos motivos que nós estamos aqui hoje, tá? Para falar sobre ele. Por quê? O clube de negociação, ele traz pessoas que têm notoriedade no mercado de empreendedorismo e pessoas que estão inovando, e criando coisas novas e contando sua história aqui também. Mas é muito prazer, além do nome bonito que o senhor tem, Eduardo, né? Fica saquismo. Professor também, então pós-graduado também, então isso é muito importante. E a minha primeira formação foi geologia, se o senhor não sabe, né? Então, agora fala um pouco sobre você, né? Então, doutor Arias, antes de a gente pegar todo esse arcabouço de coisas, vamos partir de um início? Qual foi sua primeira formação e o porquê, o senhor lembra? Olha, na verdade é engraçado assim, porque meu sonho era ser oceanógrafo. Eu nasci em Ilhéus, mas eu vi pequeno para Conquista. E eu tinha um sonho de ser oceanógrafo, mas ser oceanógrafo em Conquista é difícil, né? E aí naquele... eu entrei na empresa pública, fui analista de sistema, programador, naquela época dos mainframes, né, dos computadores Cobra, e fui operador, digitador, operador, trabalhei no Banco Econômico também muito tempo, e surgiu a oportunidade de fazer um curso. Eu tinha passado num curso na UESB de geografia, mas aí não sei. Aí surgiu o curso de administração, que eu acabei me apaixonando por administração. E aí fiz o curso de administração, depois me especializei, e aí fui para a área da docência, depois fiz mestrado, e é uma paixão, né? A minha paixão hoje é a administração. Durante essa área de docência, quais foram as dificuldades que o senhor encontrou? Aqui, o senhor ensinou em Vitória da Conquista, correto? Ensinei graduação, ensinei cursos de pós-graduação também. Porque assim, hoje nós estamos no estado, e são dados do próprio MEC e do IDEB, que nós temos o, primeiro, maior nível de crianças de ensino fundamental com analfabetismo funcional, jovens de ensino médio com abandono escolar, a gente vai para o ensino superior, nós temos o maior número de escolas com nota 1 do MEC. Então, eu acredito que o aluno que chega para o senhor, ele já chega com uma defasagem educacional e cultural. Na opinião do senhor, quais dificuldades o senhor enfrentou na docência? E se olha, existe a forma de melhorar princípio foi a minha insegurança. Quando você entra, né, para ser um professor, porque o olhar em cima de você já é um outro olhar. Foi a minha insegurança, mas depois, com o tempo, a gente vai adquirindo toda a parte de arcabouço teórico, de maneiras de como você lida com o aluno em sala de aula, mas o que eu notei é que o perfil do aluno foi mudando. Há 15 anos atrás era um perfil, e quando eu saí da sala de aula mesmo, o perfil era outro. Os alunos com muita dificuldade de cognição, muita dificuldade de entender, inclusive, o que ele estava fazendo naquele curso.
A maioria não sabia por quê. Estava fazendo um curso superior, mas não sabia o que, não tinha um planejamento de carreira. Então, para você ensinar alguém que não quer aprender, é difícil. Então, você tem que ter muita habilidade. Mas, graças a Deus, eu fui, assim, acho que um dos professores mais homenageados, nome da turma. Todo semestre, eu tinha um prêmio para receber com meus alunos. E olha que eu era um professor muito rigoroso. Minha matéria eu ensinei nos cursos de administração, de contábeis, engenharia civil, ensinei também engenharia de produção. Minhas disciplinas eram finanças, orçamento empresarial, análise de projeto. Então foi um período muito interessante na minha vida. Foi muito enriquecedor também esse contato. Doutor Cantarelli, o senhor que também é professor, o senhor sentiu essa mudança do jovem aluno ao longo desse período? Como é que foi para o senhor? É uma grande verdade o que ele falou. Antigamente, dava trabalho ensinar para o primário. Os anos foram passando, o ensino fundamental, a gente teve dificuldade que as gerações começaram a chegar lá. Depois no ensino médio, porque muito culpa que já foi falado aqui em algumas reuniões nossas aqui, que os pais não estão querendo mais educar os filhos, né? Eles querem tomar aqui um joguinho, antes era videogame, antes era DVD, depois agora é videogame, celular e por aí vai, né? Então, educar dá trabalho, os pais não estão educando e hoje já chegou no nível de graduação. Na graduação, os meninos tomam a mentalidade de pré-primário, às vezes. Essa é a nossa maior dificuldade. Emocional frágil, uma fragilidade emocional. Não sabem tomar, grande, não. Né? Não querem tomar falta. Exatamente. Não quer vir para aula e não quer tomar falta. Eu já fiz reclamação disso. Eu espero que isso não chegue na pós-graduação. Eu espero que não chegue. A grande dificuldade é essa. É o discernimento dos alunos, porque foram mal criados pelos pais. Assim, eu sei que isso pode ter a ver com analfabetismo funcional, mas eu sempre bato numa tese que o brasileiro hoje, parte da população brasileira, não sabe o que são as instituições e para que servem. Por exemplo, eu chego no ensino superior, numa faculdade, a finalidade da faculdade é profissionalizante. Eu tenho que entender o mercado, onde eu vou trabalhar, quando eu vou atuar. Então, muitas vezes, por exemplo, às vezes no escritório que eu estágio, eu recebo bastante currículos e às vezes a gente prefere contratar aquele cara que é estudante, mas ele vende doce na rua, faz alguma coisa, do que o cara que é advogado formado, ficou 5 anos, não fez nada. Então, assim, não passa credibilidade. Vocês sentem essa falta da noção do jovem que está em faculdade para entender o mercado de trabalho, que, por exemplo, a área de direito, minha área. Eu sempre ouvi, mercado está saturado, mercado está saturado, todo mundo tem problema jurídico, o senhor vai ter problema jurídico na sua vida, igual a gente falou que patente, não é problema jurídico? Não tem um ser humano que tem um problema jurídico, como é que o mercado está saturado? E acho que é a profissão que tem uma leva de desempregados. Vocês sentem que falta isso na faculdade, é para você entender que faculdade tem complexidade de mercado. Seja uma produção científica, intelectual de desenvolvimento, ou seja uma questão profissionalizante, mercadológica ou social. Mas a faculdade ela não é a finalidade, ela é o meio. Vocês sentem que as pessoas não estão compreendendo mais isso? Isso é uma via de mão dupla, porque existe um problema também das matrizes curriculares. Hoje as faculdades são muito engessadas, as matrizes, aquele modelo antigo, né? Primeiro semestre você faz português instrumental, matemática, depois vem as matérias profissionalizantes. Isso era uma coisa que eu batia muito. Eu falei assim, nós temos que inovar, nós temos que mudar essa maneira, mudar essa matriz curricular, nós temos que trabalhar por projetos, trazer o aluno para a prática. Existe um distanciamento muito grande, eu fico impressionado. Eu estou falando das faculdades particulares, da universidade pública também, um distanciamento muito grande do mercado. Como é que você está trabalhando, você está formando administrador de empresa, contador, economista, afastado do mercado? Você tem que aproximar os cursos através dessas matrizes curriculares. Nós temos que aproximar esses alunos do mercado. Mas é um distanciamento e, assim, em alguns cursos parece que a ideia do lucro é um crime. Sim. Eu já ouvi muito isso. Parece que o lucro é um crime, mas o lucro é a finalidade. O dinheiro é bom quando é suado. É isso? Eu já ouvi a seguinte frase. No início. Já ouvi a seguinte frase. Você não pode ensinar mercado porque a profissão é social, né? É mercadológica. Mas, meu amigo, o social custa dinheiro. Claro. Sabe? E, assim, foi adulto falando isso, assim... Eu fico impressionado, sabe? Porque eu acho que serviços sociais, por exemplo, eu gosto de estar muito vitória da conquista, tem seus problemas, não vamos entrar na questão política, mas é um dos poucos municípios do Brasil que tem um sistema de assistência social descentralizado.
Então, o Conquista é muito pioneiro nisso. Você pode ir na zona rural, vai ter um CRAS, um CREAS, um CAPS, alguma coisa. Mas vários municípios, até a capital São Paulo, não tem isso. Então, assim, isso é um avanço graças à questão mercadológica de centralização de recursos. E as pessoas não compreendem a importância de como a vida de quem é pobre, quem está no social, melhora, como as pessoas entendem melhor de mercado. Eduardo falou de matrizes, eu vou também para desde o fundamental, que tem que ter finanças pessoais, né? E em faculdades, por exemplo, em qualquer área, tinha que ter financeiro, porque o cara é médico, o cara é advogado. Todos os cursos, eu prego isso. Todos os cursos tinham que ter finanças. Negociação também, acho importante, porque quem é que não negocia hoje? O fornecedor de matéria-prima. Não, o cara que é dentista, o cara investe centenas de milhares de reais no curso, depois também no consultório, e não sabe cobrar, não sabe negociar, não sabe entender o cliente, não sabe perguntar nas necessidades dele. Então, em qualquer área, então o que eu vejo, onde eu faço muitos cursos de negociação, eu já fiz para médicos, advogados, mais novos, mais antigos, mas na Universidade Federal, porque negociar em curso devia ser uma disciplina básica, assim como finanças. Eu achei interessante, eu recebi um convite para dar uma aula num curso de gestão de pessoas. Eu falei, não, mas não é muito, apesar de eu ter sido coordenador de recursos humanos da prefeitura, eu até criei um programa lá chamado Acolher. Eu falei, não é minha especialidade, não, mas é porque o curso tem uma matéria de finanças. Eu falei, opa, que bom. Que bom, porque quem trabalha com gestão de pessoas sabe que aquilo é um custo. Então você tem que entender o impacto de uma demissão, de uma contratação. Qual vai ser o impacto isso nos custos da empresa? Eu acredito que tem até um certo preconceito ouvindo isso. A gente tem até aquele velho provérbio que é dizer entre humanas e exatas. Aqui no Brasil, faço humanas para não precisar fazer matemática. Inclusive, eu vi isso no meu primeiro dia de aula, quando eu cheguei na faculdade, o professor pediu uma conta de porcentagem, eu fiz de cabeça. Ele tá pedindo para não pegar o colador, eu falei, ué. E era uma conta vulgar, uma conta muito vulgar. Aí ele, não pedi porcentagem não, por isso que eu fiz direito. Eu falo, velho, como se a gente não pudesse fazer conta em toda peça a gente precisa fazer conta. Claro. Como assim? Aí eu falei, tô fazendo o curso errado então, porque eu faço conta. E existe essa questão como se na área de humanas a gente não precisasse fazer conta. Sendo que, você precisa fazer pesquisa de campo, você precisa fazer razão e proporção. Então, de quê? Então, Para cobrar. de onde você acha que nasce esse preconceito com a mercadologia dentro da profissão? Porque, como eu falei, faculdade não é final, faculdade tem que ser meio. Os políticos também, com a visão cada hora de ideologia, né? Então, dos dois lados. Também eu brinco muito, que eu também ensinei matemática, né? E também matemática financeira, também fui gerente financeiro na Rede Bahia, que é a TV aqui em Sudoeste. Entendeu? Mas lá em Salvador. Então eu brinco muito quando eu dava aula de matemática. Eu digo, calma pessoal, eu entendo que metade não gosta de matemática e a outra metade odeia, né? Por quê? Porque desde o ensino básico se levou como uma bruxa, os professores Geralmente também, os professores de matemática, aqueles sisudos, rigorosos, não davam uma leveza à disciplina, porque matemática é apenas treinar. Você precisa treinar, ela faz. Mecânica, praticamente. Porque a matemática não tem erro, é aquilo aqui, deu Não resultado, muda. 2 é 2. Não muda. Porque nas ciências sociais aplicadas, a gente pega uns artigos, o cara Ultrapassado, escreve não, 2 vai, páginas de é. conclusão e não conclui nada. Aí você vai, esses dias eu estava lendo de um colega, ele é doutor em física, um artigo dele, um negócio que eu não entendi absolutamente nada, mas a conclusão dele tinha 2 linhas. É altamente prático, aí isso não deu certo, por isso. Acabou. Aqui a gente vai lá, no espaço, e tem alunos que querem fazer ciências sociais aplicadas, mas não gostam de ler e não gostam de escrever. Eu falei, então por que não vai fazer um outro curso? Mas medicina eu não posso ver sangue, que eu desmaio. Então vai fazer o quê? O senhor já viu os livros didáticos de ensino fundamental que eu distribuí? Não. Assim, tanto ensino fundamental quanto ensino médio, é uma crítica muito grave contra os livros de escola. Porque a gente pergunta, porque assim, se o aluno ele chega no ensino superior, matemática é vida, você usa até para atravessar no trânsito. E ele odeia matemática, tem que ter algum motivo. Os livros, eu juro para vocês, não seguem o mínimo padrão de raciocínio lógico. Por exemplo, tá a foto de uma menininha. Estamos ensinando potência. 3 elevado a 2, 9. Beleza. Resolve o exercício. Log de potência.
Poxa. Não tem sentido. Eu pego os livros dos alunos, que eu sou dono de um instituto de ensino, não tem sentido. Lógico. Não são didáticos. Então a criança ela não consegue entender, ela não consegue seguir uma linha de padrão de raciocínio progressiva para que ela domine a matemática e melhore o raciocínio dela no cotidiano, porque os livros são muito mal feitos mesmo. Dá uma tristeza. Assim. Eduardo, eu comecei a perceber, assim, porque assim como eu fiz a graduação e eu tinha essa dificuldade dos professores, eles não levarem à prática. Então, o que eu fiz na minha disciplina? Eu falo assim, hoje nós vamos falar de custos fixos e variáveis. Pronto. Esse conceito aqui, que não adianta você saber conceito e não sabe aplicar. Sim. Na outra aula eu pego, olha, nós vamos fazer uma pizza. A empresa é essa, assim, 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 aplica o conceito que nós vimos ontem. Faça análise da viabilidade financeira disso aqui. Então você traz o aluno para a prática. Então ele viu, ó, o que eu aprendi aqui, isso aqui tem aplicabilidade. Perfeito. Aí ele se interessa. Perfeito. Por exemplo, energia elétrica. Para fazer a pizza é variável, um custo variável. Mas a energia elétrica do administrativo é um custo fixo. Fixo, exatamente. Se você É só tem, se isso. você gasta ali na produção, ele é variável. Lógico, se você não tem como mensurar, tudo bem, aí você tem que fazer um arranjo. Claro. Faz um arranjo. Vai para lá. Mas, Um rateio. exatamente, você faz um arranjo. Eu dei assessoria numa fábrica de roupa de ciclista. Uhum. A produção não tinha como a gente mensurar o gasto de energia na produção, em toda a linha. Porque tem E é máquina bem que difícil tem. mesmo. Essa máquina gasta tantos quilômetros por hora. Mas as que tinham lá não tinham. Então o que nós fizemos? Ó, gastou tanto de energia, nós vamos fazer um rateio para os produtos todos. Pronto. Que é inclusive a finalidade da Agora sim, vamos pensar na parte agora de negociação. O que é que nós podemos fazer para melhorar a situação dos negociadores aqui de Conquista? Então você está lançando um sistema, fala um pouco mais sobre isso. Sobre o meu software, Porque a gente quer ajudar, porque a gente quer que as pessoas investam o seu tempo não para fazer cálculo, o seu software ajudar, e elas usem seu software para ter subsídios para fazer boas negociações. Só para fazer uma colocação, hoje no programa eu estava explicando a questão do PIB. Sim. O brasileiro, nós temos o sétimo maior PIB, só que quando a gente pega o PIB per capita, ele é diluído, porque nós trabalhamos muito, mas produzimos pouco. Até quando a gente pega empresas como, vamos lá, essa empresa ela realmente está lucrando o que ela poderia lucrar ou não? E diante disso nós convidamos o doutor justamente para poder explicar essas fórmulas de melhoria de gestão que a longo prazo podem melhorar as condições de vida do empresário de nosso país. E lembrando, melhorou o empresário, tem mais contratação, reduz o desemprego, você melhora a economia sistêmica de uma região. Doutor, pode mandar. Um pensamento meu é que tem um conceito em economia chamado efeito multiplicador da renda. O que é o efeito multiplicador da renda? Eu tenho R$100 aqui, eu devo 80 para Eduardo e Eduardo deve 60. Né? Então, do meu 100, eu paguei 80, você pagou 60. Então, R$100 vira 180, 240 em 3 mãos. Então, R$100 vira 240 em 3 mãos. Então, isso é que é o efeito multiplicador da renda. Então, quando você faz a economia girar, e tem um estudo do professor Roberto Paulo que fala que o efeito de conquista acho que é 3,3. Então, quando a prefeitura bota 10 milhões no mercado aqui, isso vira 33 milhões. Que bom. Né? Inclusive, eu sempre falo o seguinte, nós vamos diminuir a folha de pagamento da prefeitura. Não tem sentido. A não ser que você ultrapasse a lei de responsabilidade fiscal. Se não ultrapassou, não tem sentido você estar reduzindo folha de pagamento, porque isso vai para a economia e volta em forma de ISS, de imposto. O cara vai no dentista, que vai ao médico, é um contribuinte que vai pagar o IPTU. Isso volta em forma de imposto. Então, isso gira a economia. Aí, nesse sentido, nas consultorias que eu vinha entrando, eu vinha sentindo muita dificuldade de ter uma ferramenta que me ajudasse nas análises. Mas a análise de você estratificar, chegar ao ponto da análise individual. Eu criei uma teoria, né? Então, dessa teoria, eu comecei a estudar essa teoria e aplicar em planilhas. Eu comecei a desenvolver isso em planilhas e aplicar nas empresas. Só que a planilha, ela é aberta, então minha ideia poderia ser roubada. Sim. Facilmente. Alguém que entende Excel, olha os cálculos e fala, olha como é que ele faz aqui. E
O que que eu imaginei? Eu falei, as empresas precisam de um software de apoio. Não é software de controle. Porque controle de estoque, contas a pagar, receber está cheio. As empresas têm esses RPs todos e tem esses RPs que funcionam. Mas um software para dar o apoio para você chegar no final do mês e falar, pô, eu tenho um mix aqui de 100 produtos. Esse produto aqui, qual foi a lucratividade dele? Ele vendeu quanto? Me deu um lucro de quanto? Qual foi a margem de contribuição dele? Então, ele faz toda essa análise. Então, é um programa de apoio à decisão. Vou dar um exemplo prático que nós testamos o software na empresa e nós descobrimos que tinha alguns produtos que vendiam 2 produtos. E quando você olha aqui, ele vendeu 1, vendeu 2, mas você olha no software da empresa e fala, olha, esse produto aqui tem R$ 5.000 no estoque. Então, quantos anos vai passar para você esvaziar seu estoque? Ou seja, ou você está vendendo errado, está vendendo pouco, ou esse produto... Está usando a curva ABC, né? ABC, você está gastando energia demais, você tem dinheiro. Hoje, com a taxa de juros alta, com a Selic em 15%, você está perdendo dinheiro. Esse dinheiro empatado, parado no estoque, isso vai ficar lá. Então, esse software é para dar esse apoio. Você vai pegar todo mês, ele vai te dar lucratividade. E o interessante é que ele vai te dar lucratividade Por item. e vai te sugerir. Porque tem uma dificuldade que o software tem de fazer o rateio do custo fixo. Só que existe uma complexidade que, à medida que eu fui estudando o conceito, por exemplo, você tem um custo fixo geral, que a gente chama de custo de apoio para a empresa funcionar. E você tem ali Abrir a porta. a mão de obra da secretária, do contas a pagar, do contas a receber, você tem aluguel que você paga. Bom, mas só que você tem dentro, por exemplo, da sua indústria, mão de obras que é só de 3 produtos, mas os outros 7 produtos seu não tem essa mão de obra. Então, esse custo fixo é só desse produto. Então, esse produto, esses 3 produtos que pegam essa mão de obra, ele vai ter este custo fixo e mais o rateio do custo de apoio. Então, todos esses 3 produtos, então o software meu, ele já vai, à medida que você cadastrar o custo, ele vai te dizer se o custo é geral ou individual. Não, ele é geral, ele vai para todo mundo, mas esse aqui não. Esse vai para o produto A, B, ou vai para o setor, que ele setoriza legal. também. Para formar preço. Para formar preço. Então, você tem, assim, inclusive, um custo oculto. O que é um custo oculto? A depreciação. Você não paga e recebe depreciação, mas ela acontece, né? Então, você pode, a depender do tipo de análise, você pode inserir no software depreciação. Olha, eu tenho 20% ao ano. Tipo você, carro. pronto. Aí você divide por 12, o software já faz isso e joga. Se for para todo mundo, mas, por exemplo, você tem indústria que usa aquelas máquinas só para fazer um produto, aquela outra para fazer outro. Então, a depreciação, se você jogar no geral, o custo desse produto vai para os outros produtos e está errado. E isso é que acontece. Então, esse software ele vai separar. Você não vai ter esse erro de jogar custo de um produto no outro. Você vai achar o custo direto, porque esse é fácil, você tem a ficha técnica, né? Você tem a ficha técnica. Por exemplo, você está num restaurante, um filé à parmegiana, você faz a ficha técnica. É tantos gramas de carne, 200 gramas de carne, 300 gramas de queijo, disso, daquilo. Você montou a ficha técnica, você tem o custo direto do filé. Mas você tem o salário, o aluguel do seu restaurante que tem que ir para cada filé que sai, filé parmegiana. Então, esse programa ele vai fazer isso e no final ele vai te dar o lucro do mês baseado na quantidade vendida. Por exemplo, eu queria ter 15% desse produto. Chega no final, você só teve 6, porque você só vendeu 200. Para você ter 15, você tinha que ter vendido 600. Mas se você só vende 200, o preço, eu te sugiro um preço. Ele já te dá a sugestão de preço. Aí vai ver se o mercado comporta ou não. E o software, o que ele faz também? Ele vai pegar, por exemplo, cada produto seu que gerou de receita, divide pela quantidade e ele acha o preço médio. Porque você tem um desconto para um cliente de 20%, de 10%, 5%. Então ele acha o preço médio e vai te dar a lucratividade. É muito interessante e inovador. E o nome dele é Janus, não é? Janus. Por que vem esse nome? Conta pra gente. Janus é o deus grego das duas faces, né? Ele olha para trás e para frente. O que a gente pensa, por exemplo, se você olhar, era sempre uma brincadeira que eu falava com meus alunos, que eu ensinei muitos anos no curso de contabilidade e eu não sou contador. Eu falava que a contabilidade só olhava para trás. É fato ocorrido, né? Você só lança o fato depois que o fato gerou, passou. No máximo uma foto. Você só lança o fato gerado. E o planejamento é futuro. Então, mas você tem que estar baseado no seu passado para planejar seu futuro. Então, o que eu pensei? Que o Janus ele vai pegar o que aconteceu esse mês,
te mostrar o que foi que aconteceu para você planejar seu futuro, Perfeito. baseado nos resultados encontrados. Perfeito. Agora, me fale, qual é o diferencial de seu produto, produtos de planejamento da concorrência? Olha, primeiro eu acho que não sei que acho que não tem nem concorrência, porque pelo menos os softwares que eu conheço nesse sentido, eles fazem o rateio, porque na verdade também não, conceitualmente, assim, a bibliografia não diz que existe o critério de rateio certo ou errado. Se eu chegar na empresa e falar, não, eu quero que você pegue o meu custo fixo e divida igual para todos os produtos. O problema é seu. Aquilo não vai estar justo, tecnicamente justo, porque você tem um produto que gasta mais tempo na produção, que gasta mais matéria-prima que o outro. Não é justo você. Eduardo mora numa cobertura, 4 quartos, tem 3 vagas de garagem, eu moro no mesmo prédio, agora num 2 quartos com uma vaga de garagem, vamos pagar o mesmo condomínio? Então não é justo, tecnicamente. E o programa tenta trazer essa justiça técnica para dentro da análise. Porque todos os programas que eu conheço, posso até do gestor, até um próprio ferramenta do Sebrae, que eu conheço, o que é que eles fazem? Eles dividem as despesas e custos em uma porcentagem mínima baseada na sua quantidade de produtos. E realmente, fica injusto. Porque tem alguns produtos para adquirir tem mais despesa e mais dificuldade do que outros. Você estava me dizendo que... Veja bem, ó, hoje o preço ele não é mais função de custo. Antigamente, a gente fazia os custos e botava o preço e botava para vender. Hoje não. Hoje a análise é reversa. Você vai do preço para achar sua margem. Você tem o preço de mercado, estrutura seu custo enquanto a sua margem. Esse é o grande segredo. Porque se você tem essa informação, você vai saber manipular, inclusive, toda a sua estrutura mercadológica. E esse software, ele serve para produtos, para serviço ou para... Nós estamos trabalhando agora com comércio, porque comércio é mais tranquilo, Produto. porque comércio você comprou, vendeu. Tem um produto. E produto. Serviço, a gente não entrou no modo de serviço, mas nós vamos entrar. Porque serviço tem as nuances de serviço, né? É mais complexo. É mais complexo. Hora a hora. E preço de serviço, eu até falei no outro programa aqui com a professora Milânia, que serviço é muito de percepção, né? Isso. Então, mas assim, a gente vai chegar lá. Produtos. Outra coisa que nós vamos colocar nos juntos também é o orçamento empresarial. Que é uma ferramenta de planejamento e controle fantástica. Então, nós vamos chegar também num modo de... Mas primeiro... Com previsto, do que foi previsto, do que foi realizado. E é uma dificuldade grande dentro das empresas que a gente implanta. Eu implanto um orçamento. Eu fiz numa grande empresa aqui, inclusive criei um comitê orçamentário, todas as diretrizes orçamentárias, as portarias para criar o comitê orçamentário, de quem eram as decisões, porque o dono da empresa não queria que fugisse um centavo do que foi planejado dentro das contas de despesa, de custo e despesa. Mas o que acontece? Tem uma dificuldade do empresariado de entender assim, você tem um orçamento que você coloca as suas contas, né? Aí você faz a projeção. Ó, esse mês eu vou gastar com material de consumo R$10.000. Material de higiene eu vou gastar 2.000. Então, o que o orçamento está te dizendo? Olha, vai precisar comprar agora, tá? Tem quanto ainda? Olha, você tem 2.000 aqui na conta, mas só tem mais 500. Então, você só pode gastar mais 500 com material de... Então, ele te dá uma previsão de gasto da sua empresa. E a dificuldade dos empresários é que a gente implanta o orçamento, quando chega lá, ele simplesmente pega o que ele realizou e joga lá e faz análise. Aí, geralmente, um monte de conta dá negativo, você fala, mas não era para isso. O orçamento é para você consultar. Não é para engessar a empresa. Claro. Você tem uma contingência lá, quebrou uma parede ali, caiu uma parede. Você vai ter que construir a parede. Não estava previsto. Então, você tem lá a reserva de contingência. É uma coisa boa. Vendeu mais, precisa produzir mais. Vai ter um custo maior. Maior, claro. É lógico. E tem esse detalhe também, que às vezes a pessoa fala, eu quero vender, eu quero produzir. Mas qual é o limite disso? Porque quando quanto mais você produz, mais matéria-prima você gasta, mais embalagem você gasta, seu custo aumenta. Não o custo fixo, porque ele reduz no valor unitário. Quanto mais você produz, menos custo fixo no produto. Mas você tem que ter um limite. Uma coisa também que eu chamo a atenção, inclusive, que é a falta de encaixe no fluxo de caixa entre o prazo médio de recebimento e de pagamento. Geralmente, as empresas pequenas, quando você entra, vai fazer a pessoa dar mais prazo do que ela recebe do fornecedor. Com certeza. Para você dar mais prazo do que você recebe do fornecedor, você tem que ter capital de giro. Isso. Então, você tem que ter as costas largas para bancar isso. Se você pegar uma empresa, essas grandes empresas, pegar um balanço, se você fizer o cálculo, o prazo que ela dá para o cliente é o que ela recebe do fornecedor, ou seja,
o fornecedor, o cliente que financia o Eu fornecedor. trabalhei dele. com lojas de confecções em Salvador e era isso mesmo. A gente comprava e só davam 5 meses para a gente para pagar. E a gente vendia em 10 Em vezes. 10 E vezes. no cartão, que é pior ainda. 5 meses você vai ter que ter capital de giro É. para financiar isso. E pro senhor, desses erros do empresariado que nós temos aqui na nossa região, qual é, pro senhor, o maior erro que seu software pode corrigir? É a qualidade da informação. O que eu tenho visto por aí é porque quando a gente fala em informação, a informação ela tem que ser o quê? Tempestiva, comparativa, né? E confiável. Você chega na empresa, quando você pega o software, tem muito. A gente foi testar uma empresa, tinha muito lançamento errado. Tinha preço no lugar do custo no lugar do preço. E quando você olha o produto dá negativo, porque não é possível você compra um produto por 10 e vende por 5. Era o contrário, é porque o preço estava errado no lugar errado. Então, esse software, ele vai, porque você vai ter que corrigir a sua informação primária. A informação do seu software de controle vai ter que ser corrigida se estiver errado, para que meu software funcione bem. Senão, software mal implantado é melhor você não ter. É verdade. Né? Então, a Dá falta trabalho de que resolve. informação para a análise. E essa cultura empresarial aqui, acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido de mudança do refinamento da informação para a tomada de decisão. Não é simplesmente você tomar uma decisão em cima da mesa sem informação. Não cabe mais hoje isso, né? Eu acho que está fazendo isso, eu acho que minha empresa está faturando isso, eu acho que meu lucro... Não, eu acho que não tem mais. É isso? Com certeza. Porque uma coisa é certa. Os custos estão aí. Estão aí. Eles E estão tem que aí cobri-los. e não tem jeito. E aí ganhar dinheiro honesto é muito bom, mas se você não controlar, já é. Agora, doutor, essa transferência, vamos lá. Se eu tenho uma empresa, antes de adquirir seu produto, a gente já tem uma sistema de controle, certo? E precificação, seja o que for. No momento que eu fazer a transição para o seu, como você falou, o maior erro que pode ter é o erro humano da pessoa fazer uma alimentação errada de dados. Como é que a gente pode evitar essa alimentação errada de dados? Você vai dar assessoria também para quem adquiriu o produto? Como é que vai funcionar esse contato humano agora? Nós estamos ainda nessa fase bem Embrionário. embrionária. Nós estamos preocupando muito com a execução do software, né? Da parte prática de execução do software. Mas com certeza, sim, nós vamos dar toda essa parte de assessoria inicial, a análise também, as primeiras análises dos números nós vamos estar também ajudando. E essa primeira implantação, essa primeira parte, nós vamos, por exemplo, se a gente chega em uma determinada empresa, a empresa vai especificar quem é o colaborador dela, o trabalhador dela, o funcionário que vai trabalhar com o sistema. Então, nós vamos dar todo esse suporte de treinamento para ele. Entendeu? E, lógico, essa parte de implantação inicial, de refinamento dos dados, de como o sistema vai ler esse banco de dados, nós vamos fazer. Vai ter uma incubadora, alguma coisa assim, um teste? Nós estamos em testes. Aham. Eu estou testando nas empresas que eu dou assessoria. Certo. E temos algumas propostas para testar em uma grande empresa aqui, que, se der certo, vai ser assim vai ser um bom marketing para o software, né? Se ele funcionar bem. Vai ser um case de sucesso. Vai ser um case. Comprovado. Sucesso. Então, doutor, vou pular um pouquinho desse tempo para outra questão. Que o senhor cita que no seu período de especialização, o senhor especializou em bioenergia, Sim. correto? Por que o senhor escolheu essa área? Só por questão de curiosidade mesmo? Primeiro, assim, eu sempre tive a ideia de diversificar a minha qualificação. Quando terminei a faculdade, muita gente para recursos humanos não. Eu falei, se hoje, por exemplo, abrir uma seleção para recursos humanos, dá 100 para 1. Mas se abrir para finanças, dá 2 para 1. Então, acho que finanças é melhor a gente especializar. E eu fui gostando daquilo, tá? E aí surgiu uma oportunidade na faculdade que eu estava ministrando aula, surgiu uma faculdade e falou, olha, tem um mestrado nessa área de bioenergia e tem a área de gestão de bioenergia. Lógico, você vai ter colegas lá, eu tinha colegas da ANP, da Petrobras, da Braskem, mas eu tinha colegas de empresas comuns. Né? Então eu falei, bom,
Eu achei interessante aquilo. Você pode ir para a área para concentração de área de gestão. E aí surgiu o seguinte, o primeiro, que era um mestrado caro. Acho que à época, isso eu terminei em 2013. Terminei em 2013 o mestrado. Na época, acho que era R$60 mil, eu acho, na época. Falei, poxa, difícil, né? Você ia viagem para Salvador e tal. O que acontece? Eles deram uma bolsa para o primeiro colocado. Não, de fax não. Não, era um Inter aí com FTC e uma faculdade também de Sergipe. Certo. E aí tinha uma bolsa para o primeiro colocado. Aí eu falei, pô, eu vou lá fazer, né? Claro. Vou lá fazer e experimentar. Acho que na época eram 30 vagas e tinham 60 inscritos. Então, 2 para 1, mas assim, eu tinha que ser primeiro. E eu sempre tive assim uma facilidade de ler e gravar. Tinha nomes lá, tipo hidrólise enzimática, eu não sabia nem o que era. Aí eu fui ler, gravei esse nome. E aí a prova foi 20 questões abertas para você escolher 10. Aí eu fiz a prova, o currículo e a entrevista. O coordenador do curso, que era até da Universidade de Cornell, dos Estados Unidos. Aí eu fiz o curso e fiquei em primeiro lugar, ganhei a bolsa. Parabéns. E aí foi um mestrado em 2 anos, foi muito interessante. Tinha que ir de 15 em 15 dias a Salvador, foi muito sacrificante, você escrever artigo e tudo mais. Mas foi um momento de aprendizado também interessante. E essa área de bioenergia é uma área que está aí, né? Está aí essa questão toda dos biocombustíveis. Explica para o nosso público, por favor, o que é a bioenergia? E depois a gente vai explicar as áreas que essa parte aqui, pode ser? Gerada vamos colocar assim, gerada por plantas, tem a bioenergia de alga, tem a cana-de-açúcar, o álcool que é gerado da cana-de-açúcar, tem os biodigestores, que é dos excrementos dos animais. Então, por aí. No caso, é gerado matéria orgânica, né? Também. Como é que seria? Também. É interessante que aí você vai ver tipos de biodigestores. Lógico que para mim foi uma dificuldade no início, que as aulas, por exemplo, dessa área de biológicas, eu ficava um pouco ali, eu tinha colegas da Petrobras, eu colava neles para tentar aprender, tinha para o laboratório, estudar aquilo, mas minha área de concentração foi na área de gestão, e meu trabalho de conclusão foi uma análise de viabilidade financeira de mini usina de etanol. Repare como seria interessante se você, por exemplo, tem uma terra e você plantasse cana e botasse um alambiquezinho ali, uma usinazinha pequena para você produzir para sua família, o etanol para sua família. Ou para você vender só que hoje no Brasil tem a cadeia que você primeiro, para produzir, você tem que vender para distribuidor vai para o posto, e aí essa cadeia que faz com que o preço vá lá para cima. E o que conquista pode se beneficiar disso? Olha, eu até escrevi, eu tenho 2 capítulos de livro publicado, e eu acho que a área pública poderia se beneficiar bastante. Primeiro, a questão do lixo, de você gerar energia a partir dos resíduos sólidos, né? Do resíduo sólido. E a outra prefeitura, por exemplo, ela tem uma usina para produzir etanol para os carros da prefeitura. Aí seria interessante, mas Vai chegar. acho que vai chegar um momento, né? Virar prefeito, a gente pode aproveitar. E assim, como eu saí da docência, a área de bioenergia, eu me afastei um pouco, porque eu estou me dedicando a essa área. O software é o meu software, que eu acho que agora Esse software é produto, claro. Qualquer tipo de produto hoje pode ser feito por software. Na área de material esportivo, você falou, Sim. né? Roupa, todo tipo de indústria também. Biscoito, aqui tem muito grande. Sorvete, tudo. Inclusive, eu quero ver se eu faço uma apresentação para o pessoal da indústria de biscoito daqui de Conquista. Aqui tem muita empresa de lingerie. A tia Sônia é um que a gente está tentando ver se a gente consegue fazer um teste no software. Isso aí tem que ter uma negociação, porque é uma empresa de porte grande, a gente precisa ter toda a questão de sigilo de informação e tudo mais, né? Ainda não temos uma conversa ainda agendada, mas eu pretendo ter uma conversa com o Marcos, da tia Sônia. Com o Kio, assim, um amigo também. E a gente vai tentar colocar. Agora,
esse é um software que ele pode ser usado num restaurante, ele pode ser usado numa loja, no comércio, na indústria de biscoito, qualquer tipo de indústria, né? E Na cafeteria? também. Aham. Também. Então, assim, a princípio a gente pensou em empresas maiores. Certo. Até de um sócio meu, Cleito, que é dono da Norte Contabilidade, que é um dos sócios do software. A ideia dele é que a gente faça para empresas médias e grandes. Claro. Eu já tenho a ideia de purificar, como é que se diz? De pulverizar mais o software. Mas aí, assim, a gente vai chegar nesse... E será que a prefeitura não poderia também fomentar isso? Já conversou com o prefeito? Não chegamos a ter nada disso, esse fomento. Depois eu vou ter uma conversa, vou tentar marcar uma conversa com o Marcos Ferreira, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Agora. Foi meu colega na Rede Bahia. Eu trabalhei com o Marcos lá na secretaria há muito tempo. Também trabalhei com ele na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu fui coordenador no outro governo, fui coordenador de Desenvolvimento Econômico e fui diretor da IMURC também logo no início do governo Rezer. Fui diretor da IMURC também. E assim, é importante a gente ter esse apoio, porque é um software que vai dar solução, vai dar esse tipo de solução de informação, de qualificação de informação para tomada de decisão. Há alguns empresários que eu converso, mas meu estoque, eu falei, não, esqueça que nós não vamos mexer com o seu estoque, nós vamos mexer com nada. Nós vamos pegar só seus custos, suas despesas, suas vendas. Eu estava falando que, por exemplo, a questão tributária, nós só não vai ficar fazendo cálculo de tributo, de tributação, não. Nós vamos pegar o que você gastou no mês. Você pagou quanto de imposto X, divide ele pela sua receita, a gente vai achar um percentual, e transforma esse percentual, inclusive para precificar, fazer um markup do seu preço sugerido dentro do software. O dia que o cara descobrir, ele vai chorar. Perfeito. E pessoal, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que estiveram aqui com a gente, assistindo o programa. Peço que se inscreva no canal. Gostaria de agradecer Pedro Gama, que está na operação. Está sem microfone hoje, mas está dando aqui o joinha pra gente. Nosso ilustre Eduardo Gandarella. E também nosso convidado, Eduardo Arias. Areias, conseguiu no final corrigir. Mas vai estar convidado para voltar aqui para gente poder divulgar o produto. E eu vou acertar o nome de primeira na próxima vez. Tipo desafio. Vamos fazer muitas parcerias com o Frendias, tá? Para trazer o desenvolvimento daqui. Claro. Isso. Vou pedir uma coisa para o senhor, quem sempre pede no final do programa. A gente sabe que muitas vezes, viver no Brasil é difícil. Se a gente até, por exemplo, o empresário que vai ser seu cliente, que essa variação de mercado, todas as empresas falem. Se o senhor puder dar um conselho para quem está empreendendo no Brasil, pode dar, por favor? Eu sempre falo assim que a vida do empresário brasileiro ela é muito difícil, né? A gente vamos incentivar o empreendedorismo, tudo certo. Mas a gente sabe, isso é verdadeiro, que a vida empresarial ela é desafiadora. Ela é desafiadora. E eu bato nessa tecla. Peça ajuda. Contrate uma assessoria. Quem não tem condição de contratar assessoria, nós temos aí programas como o da Civic, que vai te dar uma orientação para você fazer um plano de negócio, refinar a sua ideia, você melhorar a sua ideia. Peça ajuda, porque no livro A Arte da Guerra, Sun Tzu fala que quando a batalha, você vai perdendo as batalhas, as armas vão ficando pesadas. Ou seja, você vai desistindo. E às vezes uma ajuda já abre seus caminhos. Perfeito. Então, e doutor Gandarella, sua despedida, por favor. Bom, primeiro agradecer a Pedro, a você, Bruno, e a doutor Eduardo aqui, e dizer que precisamos fomentar mais negócios para que as pessoas não fechem as portas. Eu já tive vários negócios também, eu sei a dificuldade qual é, e nem todo mundo sabe tudo, nenhum empreendedor sabe tudo, então, se sua fraqueza é finanças, peça ajuda mesmo. Se é negociação, peça ajuda. Se é vendas, peça ajuda. Você não pode ficar se achando que faz tudo. Ninguém é perfeito. Então, o grande sinal, já tem muitos desafios com impostos altíssimos, 40%, né? Então, de juros alta. Banco que empresta um dinheiro e alavancagem financeira. Pois é. Pesado, né? Então, é buscar ajuda e parcerias boas. Mas é isso aí. Bruno, eu queria, assim, só... À vontade. Que eu lembrei aqui de um detalhe interessante, de a gente fazer uma analogia, já que a gente está falando de finanças, de preço, de custo, de lucro, o empresário tem que fazer a analogia da seguinte forma. O corpo humano, a sua empresa. O marketing é seu cérebro.
o dinheiro é o sangue. E a sua gestão financeira é seu coração. Se o coração estiver fibrilando, estiver batendo demais e você botando sangue demais, está errado. Se de menos, está errado. Então você tem que bombear certo, ou seja, controle a sua gestão financeira para o sangue circular e seu cérebro comandar tudo. Tem um AVC. Para não ter um AVC ou uma hemorragia. É verdade. Então, pessoal, muito obrigado. Com essa lição encerramos nosso programa. E até semana que vem, no mesmo horário, na Academia de Negociação. E também, pessoal, já se inscreve, não esqueçam, viu? Tô aguardando vocês. Até mais.